Um pré-candidato a vereador da Grande São Paulo ameaçou a prefeita de Caieiras com uma arma durante um vídeo na internet. Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp mostra Felipe Antônio de Lima Silva, do Solidariedade, pré-candidato a vereador por Caieiras, na Grande São Paulo, com uma pistola em punho, dizendo que irá defender a cidade da adversária, Josi D'Artora, do PV, na bala. Porque a gente briga e fala com a verdade, entendeu? Aqui a gente defende Caieiras na bala, entendeu? Aqui... a cara dele. Olha aqui, ó. Prefeito só se for do cemitério. Olha aqui, ó. Prefeito só se for do cemitério. Exato. É na bala se for preciso defender a honra de Caieiras. Os agressores não se pronunciaram. Já em suas redes sociais, Josi publicou um texto em que agradece a solidariedade, apoio e força recebida após a ameaça. E a Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma milícia internacional que traficava armas. A Polícia Federal deflagrou a Operação Fênix contra uma organização criminosa internacional ligada ao tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Segundo a corporação, o grupo também agia como milícia privada. Aproximadamente 60 agentes, incluindo equipes de grupos especiais, foram mobilizados para cumprir 3 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão. A operação aconteceu no Distrito Federal, em São Paulo, Paraná, Tocantins e Paraíba. A Polícia Civil da Paraíba também participou da ação, cumprindo mandados de prisão por homicídio contra os investigados. Um funcionário matou o colega de trabalho a facadas durante uma briga dentro de um supermercado. Um funcionário de 23 anos matou um colega de trabalho de 21 a facadas dentro do supermercado na noite de quarta-feira em Vitória. Um cliente gravou um vídeo dentro do estabelecimento logo depois do crime e mostra o homem andando pelos corredores do local, ainda com a faca na mão. O crime aconteceu em um supermercado que fica dentro de um centro comercial na Reta da Penha, importante avenida de Vitória. Clientes que estavam no local ficaram assustados. Um funcionário do estabelecimento, que preferiu não se identificar, contou que os 2 homens trabalhavam para uma empresa terceirizada na área do hortifruti. Segundo esse funcionário, depois de uma discussão, um deles pegou a faca que estava usando para trabalhar e começou a dar golpes no outro. O suspeito foi preso e levado para a Delegacia Regional de Vitória. Que absurda essa história. E em Manaus, uma partida de futebol terminou em confusão com o segurança ameaçando sacar uma arma. Em vídeos compartilhados nos aplicativos de mensagens, os torcedores do Amazonas Futebol Clube se envolveram em uma confusão generalizada com o jogador Sassá, no final da partida entre Amazonas e Guarani, no estádio Carlos Amite. Uma confusão generalizada é formada fora do estádio. Os torcedores se concentraram ao lado do ônibus que pegaria os jogadores no final da partida. De acordo com as imagens, os torcedores cercaram o jogador Sassá. Em outro registro, um homem que está acompanhado do jogador Sassá se aproxima e faz menção de tirar uma arma da cintura, conforme narrado nas imagens. O homem foi apontado como segurança do jogador. A assessoria de imprensa informou que o homem filmado na confusão não faz parte da segurança do clube. A polícia não prendeu ninguém durante a briga. Um caminhão caçamba perdeu o controle e invadiu uma residência na Bahia. O motorista de um caminhão caçamba perdeu o controle da direção e acabou invadindo uma residência na cidade de Itarantim, no interior da Bahia. O caso aconteceu nesta terça-feira. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o veículo, desgovernado, desce uma ladeira e atinge o muro do imóvel. A frente da casa ficou completamente destruída. O veículo carregava uma carga de blocos de cerâmica. Não há informações sobre feridos. O estado de saúde do motorista da caçamba é desconhecido.
Um ônibus e uma moto pegaram fogo após um acidente na Marginal Pinheiros, na zona sul de São Paulo. Um ônibus e uma moto pegaram fogo na manhã desta quinta-feira na Marginal Pinheiros, na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, o incêndio começou após a moto colidir no coletivo. A batida atingiu o motor do ônibus. As chamas atingiram primeiro a moto. O motociclista e a garupa caíram e foram atingidos pelo fogo. Eles foram socorridos por pessoas que estavam no local. As chamas se alastraram, mas os passageiros conseguiram desembarcar. Segundo a CT, uma faixa da via no sentido Castelo Branco foi bloqueada para o trabalho do Corpo de Bombeiros. E um ladrão fingiu ser um morador em situação de rua para furtar uma loja no Distrito Federal. Um homem de 38 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira por tentar furtar uma autoescola em Celândia Norte. Ele fingia viver em situação de rua para não levantar suspeitas antes de cometer o crime. Uma equipe da Polícia Militar monitorava a região quando viu o suspeito e desconfiou de seu comportamento. O homem aparentava estar embriagado em frente ao comércio e deitado sobre um pedaço de papelão. Entretanto, o suspeito usava o item para esconder que tentava abrir a porta de ferro de uma loja. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento gravaram quando ele forçou a entrada com a ajuda de um pedaço de madeira. Ao perceber que policiais se aproximavam, o ladrão tentou deixar a área. Os militares, porém, notaram a ação, abordaram e prenderam o homem. Ele já tinha antecedentes criminais e está à disposição da justiça. Um homem algemado fugiu da PM e invadiu um templo de Umbanda. Após ser preso por tráfico de drogas, um suspeito aproveitou a oportunidade para fugir e se esconder dentro de um terreiro de Umbanda em Planaltina na terça-feira. O homem, que é irmão de sangue do pai de santo responsável pela casa religiosa, entrou no templo pela entrada principal, mas o portão foi fechado antes dos policiais chegarem. Os militares precisaram invadir a casa pulando o muro para concluir a prisão do rapaz, que foi encontrado, segundo os PMs, com diversas porções de cocaína. A ação policial, no entanto, gerou polêmica e enfrentou muita resistência das pessoas que estavam no terreiro de Umbanda durante a prisão. Testemunhas registraram as cenas pelo celular. Segundo representantes da casa, houve abuso de autoridade, intolerância e racismo religioso. Além disso, acusam PM de excesso de violência na prisão do suspeito. A PM alega que era uma situação de flagrante e usou o uso proporcional da força. Um ladrão foi arrastado por um carro em alta velocidade após furtar um celular na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Quem muitas faz, em algumas cai. O dito popular é mais do que pertinente ao flagrante captado por um motorista que trafegava por uma via importante da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O vídeo foi publicado no perfil Ordem na Casa RJ, no Instagram, e mostra uma cena inusitada. Um carro transitando em alta velocidade com um homem preso pelo braço à janela do condutor. As imagens têm uma explicação e não é boa, pois já é corriqueira na cidade. O homem que tenta a todo custo escapar de ter os pés e pernas esfolados no asfalto teria tentado furtar o celular do dono do carro, que passava pela Avenida Salvador Allende. Para não perder o bem, além de se defender, o condutor tomou a decisão extrema de sair em disparada, com o ladrão preso à janela do automóvel. Ninguém foi preso. Inacreditável essa cena. E bandidos atiraram em um motorista de aplicativo na Baixada Fluminense. Criminosos estão se passando por passageiros e solicitando carros de aplicativo para assaltar motoristas. Um vídeo registrado por um motorista registrou a ação de bandidos na rua Aracaju, bairro Santa Amélia, em Belfor Roxo. Na madrugada desta terça-feira, por volta das 4h30, um motorista foi recebido no local com disparos de arma de fogo, mas conseguiu fugir a tempo.
De acordo com a Polícia Militar, nenhum acionamento referente ao caso foi recebido, além de ser constantemente realizado um policiamento na localização. A corporação informou ainda que reforçou as rondas na região e pede que denúncias sejam feitas na delegacia mais próxima. O nevoeiro marítimo cancelou voos em Santa Catarina nesta manhã. O nevoeiro marítimo chamou a atenção de diversos moradores do norte do Planalto Norte de Santa Catarina. Cidades como Joinville, Jaraguá do Sul e Porto União desapareceram sob o nevoeiro, que chegaram a prejudicar o aeroporto da maior cidade catarinense. 2 voos foram cancelados em Joinville. De acordo com a meteorologia, o caso se trata de um nevoeiro marítimo. O terminal aéreo foi fechado às 5h50 e reabriu às 10h20 para a decolagem. Durante esse período, voos com destino a São Paulo foram cancelados. O fenômeno climático deve continuar até sexta-feira, entre a noite e a madrugada, dissipando ao longo da manhã. E uma mulher se pendurou na porta de um ônibus implorando para entrar no coletivo. O ônibus da Aviação Grajaú circulava pela linha 695Y, Terminal Parelheiros, metrô Vila Mariana, e estava parada em um cruzamento na zona sul da capital paulista. Segundo testemunhas, a mulher tentou argumentar com o motorista após ele tentar passar por fora do ponto de ônibus, não pegando os passageiros que estavam esperando na parada. Toda a ação foi flagrada por vídeo obtido pelo portal Diário do Transporte. A mulher seguiu pendurada até o fim da gravação. Não se sabe se ela conseguiu embarcar ou acabou descendo do ônibus. E a explosão numa fábrica de tequila, no México, deixou 5 pessoas mortas. Uma explosão numa fábrica de tequila deixou 5 pessoas mortas e várias vítimas feridas no México. O incidente aconteceu em uma unidade da José Cuervo, na cidade de Tequila, no noroeste do país. A Defesa Civil informou que um tanque da fábrica, com capacidade para 500 mil litros, explodiu. A unidade contava ainda com outros 3 tanques, sendo que 2 desmoronaram. A explosão foi seguida de um incêndio que foi controlado por trabalhadores da fábrica. As autoridades não souberam informar quantas pessoas estavam no local no momento do incidente. As causas da explosão estão sendo investigadas. Turistas que estavam nas proximidades da fábrica foram retirados. A José Cuervo confirmou em um comunicado que a explosão deixou trabalhadores mortos e feridos. Uma mulher negra foi morta a tiros por um policial após ligar para o serviço de emergência nos Estados Unidos. Uma mulher negra foi morta a tiros por um policial dentro de sua casa após ligar para a emergência em Illinois, nos Estados Unidos. O assassinato aconteceu em 6 de julho, mas imagens de uma câmera corporal usada pela polícia que mostram os tiros foram liberadas apenas na última quarta-feira. A morte de Siona Massey, de 36 anos, chocou os americanos. Nas imagens é possível ver que a vítima estava desarmada e pediu desculpas ao policial segundos antes de levar 3 tiros. Ela foi baleada por estar segurando uma panela com água fervendo. O promotor do caso disse que a mulher havia passado recentemente por tratamento para problemas de saúde mental. Ele observou que ela invocou o nome de Deus desde a chegada dos policiais e pediu a Bíblia depois que eles entraram na casa. O policial que matou Sônia se chama Cian Grayson. Ele foi indiciado na semana passada e se declarou inocente das acusações de homicídio em 1º grau, agressão agravada com arma de fogo e má conduta oficial. O policial foi demitido na semana passada e está preso. Um homem morreu carbonizado ao transportar uma bateria dentro de um elevador na China. Um homem morreu carbonizado após uma bateria de lítio que ele carregava explodir dentro de um elevador. O caso aconteceu na China na quarta-feira. Uma câmera de vigilância registrou o acidente. A causa da explosão é desconhecida.
Conforme as imagens, o homem entra no elevador carregando uma bateria portátil de uma bicicleta elétrica. E logo que a porta do elevador se fecha, a bateria começa a soltar muita fumaça e em apenas alguns segundos causa uma grande explosão. Moradores que aguardavam o elevador em outro andar ouviram a explosão e se depararam com a vítima caída no momento em que a porta abre. Em seguida, funcionários do prédio e alguns socorristas arrastam o homem e o colocam em uma maca. Apesar do socorro ser rápido, o homem morreu. E o incêndio no aeroporto de Nova York deixou 9 pessoas feridas. Um incêndio no aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova York, deixou ao menos 9 feridos. Centenas de pessoas precisaram evacuar o local e diversos voos foram cancelados ou atrasados. As operações normais foram retomadas. Em comunicado à Forbes, o Corpo de Bombeiros de Nova York afirmou que o incêndio ocorreu em uma escada rolante no Terminal 8 do JFK por volta das 7 horas no horário local. Segundo o porta-voz da Autoridade Portuária de Nova York e New Jersey, Steve Burns, 9 pessoas precisaram ser hospitalizadas, mas não correm risco de morte. Cerca de 960 pessoas foram evacuadas para outra parte do terminal. A causa do incêndio está sendo investigada. Atletas australianos de ciclismo foram assaltados em Paris, antes das Olimpíadas. Atletas de ciclismo da Austrália foram vítimas de assalto em Paris. Foi nesta quarta-feira, na véspera das Olimpíadas. A van em que os australianos estavam teve os vidros quebrados e, na ação, as bicicletas que seriam utilizadas para a competição foram levadas. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os atletas mostraram as condições dos materiais após o roubo. Diversos itens pessoais deles ficaram espalhados pela grama, como malas, óculos e capacetes. A abertura oficial das Olimpíadas de Paris será na sexta-feira, mas algumas competições tiveram início nesta quarta, como futebol e rugby. Imagina só a frustração desses atletas. 4 anos para chegar nas Olimpíadas e acontece uma coisa como essa. E um dos vídeos mais comentados da internet foi de um motorista de ônibus no Rio de Janeiro que achou várias notas de R$100 espalhadas no chão de uma avenida no centro da cidade. Um vídeo gravado no centro do Rio, nas proximidades da Avenida Presidente Vargas, mostra um motorista de ônibus catando mais de uma dezena de notas de R$100 no chão. É possível ver que o valor totaliza R$2.000. As imagens viralizaram e deixaram os internautas curiosos sobre o que aconteceu. Ao gravar o vídeo, o motorista se mostra surpreso com a bolada que encontrou no caminho. A Rio Ônibus apura o fato. Ao contrário do que se pensa, segundo o Código Penal brasileiro, o dito popular achado não é roubado, não está correto. Caso seja identificado o dono da quantia, é possível que o motorista de ônibus precise devolver o dinheiro. Um consumidor alega ter encontrado um corpo estranho dentro de uma embalagem de molho de tomate. As imagens viralizaram na internet. Um homem encontrou restos orgânicos dentro de um molho de tomate. O registro inusitado mostra elementos estranhos dentro do produto, algo parecido com um rato, segundo o consumidor. Quem registrou o momento foi João Vitor. Ele afirma que comprou a massa de tomate, consumiu uma parte e reservou a outra em refrigeração. Ele entrou em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Fugine, fabricante do produto. A empresa respondeu que se tratava de um bolor. Em nota à imprensa, ela disse que oferece produtos alinhados às premissas de sustentabilidade e qualidade. Segundo a Fugine, o bolor também pode ocorrer em virtude do armazenamento por um período acima do indicado na geladeira após a abertura do produto, e que isso não significa que o produto tem um problema de qualidade.
mas sim que ele está seguindo um processo de oxidação ou decomposição natural, assim como pode acontecer com as frutas, os ovos ou os pães, por exemplo. Imagem ruim de se olhar, né? 40 quilos mais gordo, o cavalo Caramelo, cujo resgate em meio a cheias no Rio Grande do Sul, aquelas imagens tristes, né, mas que mobilizaram o Brasil, segue agora em observação pelos veterinários. 2 meses e meio após ser resgatado de cima do telhado, o cavalo Caramelo, que comoveu o país no ápice das enchentes no Rio Grande do Sul, vive hoje uma situação bem diferente. Ele superou o quadro de desidratação severa, encontra-se saudável e recuperou a composição corporal. O animal engordou 40 quilos e desde então recebeu um microchip para ser rastreado. As cenas atuais de Caramelo são o oposto daquela imagem dele isolado há dias sem comer, rodeado de água e à espera do resgate. O cavalo segue em observação no Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, mas com um quadro de saúde considerado estável e em evolução. O animal foi levado direto para o local em 9 de maio, após ser retirado de cima do telhado. A operação de resgate mobilizou mais de uma dezena de profissionais e foi televisionada ao vivo. Depois do intervalo, vamos falar sobre como a superação dos atletas pode inspirar líderes e empresários. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.